Como é utilizar um carro com swap de motor no dia a dia? Ele funciona perfeitamente? Tem algum ponto mais chatinho? Sofre com algum griladinho? Vou compartilhar com vocês e tentar responder as principais dúvidas quando o assunto é esse. Certo? Primeiro ponto, partida a frio, o famoso cold start. Primeira partida do dia. E aí? Será que ele funciona de primeira? Será que ele dá uma pequena bugadinha? Aqui, como vocês podem ver, todas as luzes do painel de instrumentos funcionando perfeitamente. Vou girar. Bem, carro ligado. Vale destacar que esse carro atualmente está rodando na gasolina, então esse é um ponto que deve ser observado e também um dos motivos que ele funciona com essa baita facilidade. Pode estar 7 graus, 8 graus que o carro pegará de primeira. Aí vem até aquele ponto que muita gente às vezes pergunta: pô, por que você não converte por etanol? Galera, eu cheguei em uma receitinha que está funcionando tão bem. Por quê? O carro pega com imensa facilidade, o carro é super econômico e o carro também anda muito bem, tendo em vista o setup atual, que basicamente foi uma troca de motor, não tem mais nada. Escape original, os bicos foram retrabalhados, apenas um filtro de ar esportivo cônico no mangote original, que também não é a melhor receita por conta da caloria que permanece ali no cofre. Vocês podem ver, ó, a marcha lenta está um pouquinho acima, mas já está estabilizando. Então, primeira pergunta respondida com sucesso. O carro pega perfeitamente, sem qualquer tipo de chateação, meus amigos. Então, bora dar um rolezinho. Agora com vocês no carona do Corsão, apertem o cinto e bora curtir o rolê. Em continuidade, eu curto bastante utilizar gasolina por esse motivo que vocês viram. O carro liga na maior facilidade em qualquer temperatura. Isso eu gosto bastante. E também o consumo, para vocês terem ideia, usando sem prezar uma tocada eficiente na maciota, esse carro consegue fazer dentro da cidade uma média de 10, 11 km por litro. Isso andando, acelerando, sem qualquer preocupação. Se você andar naquela tocadinha com pé de pluma, trocando as marchas em 2000 giros, em um trajeto que, por exemplo, você não fica muito parado no trânsito, talvez ande em um determinado trecho em uma marginal expressa, com toda certeza você conseguirá fazer uma média de 12, 12,5. Aí vem uma grande observação: e isso foi possível ainda mais rodando na injeção original, porque esse motor foi herdado de um Corsa C solamente a gasolina. Então, se eu não me engano, 2003, é um motor que tem uma taxa de compressão gasolina mesmo. Entretanto, é um dos motivos que eu me animei até em turbinar o carro. Na verdade, estou com a ideia, porque basicamente ele não é tão taxadão igual a um motor flex. Então é a transição ali o que ajuda bastante. Então, com dosador, motor gasolina, rodando na gasolina também, com o retrabalho dos bicos, o carro ficou bem econômico, pessoal. Para quem tiver curiosidade, tem até uma viagem que eu fiz, que eu rodei 2.500 quilômetros com esse carro, e não foram 2.500 quilômetros em 15 dias. Basicamente eu saí numa sexta-feira à noite e voltei em uma terça-feira de manhã. Então, para vocês verem, eu fiquei 20 horas seguidas rodando com um Corsinha. Inclusive tem a saga completa no canal, que eu fui até General Dutra, que é bem próximo já à divisa da Bahia. O Corsinha aqui representou muito bem, com motor 1.8. É o ponto que eu gosto muito dessa plataforma de carro, porque ele aceita o swap muito bem. Os motores família 1 basicamente possuem a mesma estrutura, os mesmos
suportes, utilizam os mesmos periféricos, então não é aquele swap que você tem que fazer diversas adaptações, que o carro é difícil de deixar rodando lisinho, pelo contrário, né? Pelo menos essa receitinha que nós fizemos aqui, o carro ficou super confiável, eu utilizo com uma imensa frequência. No entanto que o Nardo até brinca que já cansou de me ver lá na oficina toda vez querendo trocar óleo, né? Porque realmente eu rodo muito com esse carrinho. Aí vem até aquele ponto, né? Às vezes, por mais que eu queira subir o kitzão padaria, dá um pouquinho de dó também de perder toda essa confiabilidade. Com toda certeza eu irei perder. E vejam só como o carro vai bem, galera. É aquilo, da mesma maneira que ele anda assim lisinho na maciota, quando eu quero dar uma aceleradinha, o carro responde super bem. Tem o lado, com toda certeza, da diversão. Então o que me chama muita atenção nesse conjunto é basicamente o que é a facilidade de manutenção, o custo de manutenção, que permanece basicamente o mesmo quando comparado com um motor 1.0, não muda basicamente nada, né? O óleo eu utilizo mesmo, o filtro de óleo é super barato, galera, continua a mesma coisa, o consumo continua bem parecido com 1.0, por incrível que pareça. Aí vem muita gente me perguntar: pô, Elion, meu 1.0 não é econômico. Aquelas dicas básicas, né, pessoal? Verifique a sonda, que é um fator de suma importância aí para consumo. Muita gente utiliza uma sonda que já está desgastada, muito velha, então com toda certeza uma sonda nova é super bem-vindo, porque ajuda muito, influencia diretamente no consumo. Tem questão de filtro de combustível, filtro de ar, velas, essas coisinhas aí ajudam bastante, né? Então, como vocês puderam ver, ó, um carro lisinho, galera. É um carro original. É claro que ele tem esse ponto de ser um pouquinho mais arisco, às vezes dá uma cabeçadinha, porque o carro é mais torcudo, o câmbio é muito curto, a injeção é original, acelerador a cabo. Então muitas das vezes, pra galera que não está acostumada com o carro, por exemplo, se eu der esse carro na mão de alguém que não tenha tanta afinidade com carro manual e tudo mais, vai dar aquela cabeçadinha, dá aquela balançadinha, né? Mas nada que 10 minutinhos dirigindo a pessoa não pegue o macete, a manha e faça uma tocadinha super lisa. Então, é um carro original, de forma bem resumida. Para quem tem dúvida, não tem nada demais, até porque, como eu comentei, só tem escape. Na verdade nem escape, né? O escape é original, só tem filtro esportivo, câmbio de 1000 e vejam, ó. E outra, se o carro não fosse confiável assim, vocês acham que eu andaria tanto e gravaria tanto esses vídeos na estradas para compartilhar com vocês? Negativo, meus amigos. É só vocês pegarem o próprio exemplo do Cadete. Eu ainda, na atual situação que ele se encontra, com todos aqueles problemas intermitentes, eu não tenho coragem de encarar uma estrada, um lugar muito longe com ele, justamente por esse motivo. Diferente do Corsa, que caso eu queira pegar aqui e fazer um puxadão até Minas Gerais, até Espírito Santo, até a própria Bahia aí, que é um baita rolê saindo aqui de São Paulo, eu tenho coragem, eu sei que vou completar o tanque e vou seguir caminho, ainda mais que é um carro que eu já fiz muita revisão, já troquei muita coisa. Pra quem acompanha o canal sabe disso, né? Eu já troquei sistema de arrefecimento, então radiador, suspensão, atuador de marcha. Mas o carro eu refiz basicamente do zero. É claro que sempre tem coisa pra quebrar, né? Aquilo, por mais que eu fale isso, existe sim a possibilidade de, assim como qualquer outro carro, de acontecer algum probleminha, né? Ou pegar um buraco e dar pau em alguma coisa.
nós estamos sempre correndo algum tipo de risco a partir do momento que a gente liga o carro e sai para usá-lo, né? Vejam que legal esse carrinho de quintinha. O sistema de freio tá muito bom, disco ventilado do 1.6, pastilhas boas. Aí vejam, galera, não tem segredo. É claro que talvez se eu tivesse feito um swap com outro motor, ou que tivesse rodando com uma receita de um carro para extrair mais potência do aspiradinho, muito provavelmente também eu não teria tanta confiabilidade assim, né? Porque exige mais no motor. Por exemplo, se eu tivesse um comando ITB, o carro girando mais que 6.500, 7.000 giros. Então tem todas essas observações. Então, para quem me pergunta, galera, tem que também deixar uma receitinha muito bem acertada, né? Porque não é um mar de rosas. Às vezes tem pessoas que tentam montar o carro e é difícil, né? Às vezes dá algum pane, fica com algum probleminha intermitente na montagem, ou às vezes alenta, que não consegue acertar. Assim como eu conheço diversos projetos que rodam lisinho, com swap de motor, eu também conheço alguns que não deram tão certo assim, e você fica com aquele problema que vai se estendendo, né, no tempo. Você tenta arrumar algo, arruma e acontece um problema com o outro. Tem um inscrito, inclusive, que comentou esses dias aqui no canal que ele tem um Corsa 1.0, comprou o motor do Família 1.6, montou esse motor, entretanto o motor tava horrível, né? E o que aconteceu? Basicamente ele teve que voltar a usar o motor 1.0. Então imaginem só a frustração também, né? Que cria-se aquela expectativa, gasta uma grana e você monta, não dá certo. Então também não é algo tão fácil assim como muita gente fala, né? Que é basicamente comprar o motor qualquer, colocar o motor e curtir. Fala, a partir do momento que você vai mexer em algo que está quieto, você já tem que colocar na ponta do lápis os riscos, né? Principalmente para quem utiliza como único carro. Aí o problema é maior ainda, né? Agora quem tem mais de um carro na garagem tem uma certa facilidade, porque caso dê algum tipo de problema, ou caso fique mais tempo parado do que o previsto, você também não ficará na mão. E comente aí se você for proprietário de um carro com swap de motor, qual que é a sua opinião, a sua experiência. Mas também tem o lado da diversão quando dá tudo certo, né? Como o carro é divertido, forte, né? E é isso aí, pessoal. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem me segue no Instagram, siga lá, @Lipex no lugar do I, é o número 1. Também siga o novo canal, Carros com L1, Instagram da Back to Racing. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!